6 doenças de causa emocional: dor de estômago, bruxismo, cistite ou infecção urinária, síndrome do intestino irritável, ovário policístico e endometriose. O que eu queria trazer aqui para vocês era formas que vocês podem utilizar de técnicas, ferramentas que podem ajudar a diminuir os processos inflamatórios. Essas dicas que eu fui dando para cada uma das patologias, das doenças. Olá pessoal, eu sou o Rafael e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre essas 6 doenças que têm uma causa emocional muito forte. Então, já nos estudos científicos, então não é o Rafa aqui, né? Não sou eu, o Rafael que está falando sobre isso, mas o que a gente vê de pesquisa científica, que a gente vê de estudos de epidemiologia, né, de doenças que vão aparecendo e que a OMS e outras instituições acabam fazendo avaliação estatística e vendo o quanto isso afeta a população e o quanto elas são de caráter emocional, do quanto elas têm causas profundas emocionais influenciando no desenvolvimento. E eu quero trazer para vocês hoje, então, sobre isso, só que antes eu já vou te trazer aqui uma questão que é comum a todas elas e o que você pode fazer para melhorar, né, para minimizar pelo menos os efeitos. E depois disso, eu vou desenvolvendo com vocês uma a uma e as características específicas emocionais de cada uma, o que são as questões, o que que ela quer dizer, qual é a simbologia daquela dor, né, daquela doença, daquele sintoma que a gente vai ver e desses 6 no caso, tá bom? Então vamos começar aqui entendendo uma coisa que é comum a todas elas: o estresse. Todas essas 6, elas são agravadas ou elas surgem por causa do estresse. Então, o estresse crônico. Estresse crônico, pessoal. Por que estresse crônico? Porque estresse é natural, né? A gente passar por situações no dia a dia de estresse é natural. Isso chama de um equilíbrio que a gente tem do sistema simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso. Então, uma porção dele, uma parte dele que a gente tem, que é um trabalho em equilíbrio entre esses 2 sistemas. Um ativa, que é o simpático, e o outro desativa, né? Relaxa, que é o parasimpático. E aí, o tempo todo a gente está nesse equilíbrio. Mas o estresse crônico, ele vai ser o quê? Ele vai entrar aí com um desequilíbrio, mantendo o sistema simpático sempre ativo e o parasimpático pouco ativo. E isso vai causar vários problemas. Então, o estresse normal, a gente entra em estresse e sai dele, entra em estresse e sai dele. Quando a gente entra em estresse crônico, que é a gente está constantemente no processo, aí a gente vai ter uma ativação maior do simpático, desse sistema simpático, da parte do sistema nervoso, e isso vai fazer com que a gente se mantenha em estado de estresse, só que isso internamente. Isso normalmente, o estresse crônico vai acontecer por causa de memórias, né? Então a gente tem as memórias, nosso sistema de crenças, que grande parte, no mais ou menos 90% dele é inconsciente, mas no dia a dia a gente vai vivendo as rotinas, vai fazendo as coisas, e isso pode se tornar memória, e se tornando memória, isso pode colocar a gente no estado constante de atenção, alerta, que é o estresse crônico. Então, o estresse faz com que a gente fique em alerta. E o problema do estresse é o que, que ele gera? Ele gera um processo de ameaça, né? Então, é um sistema de alarme que a gente tem e que começa a ficar hiperativo. Então, o tempo todo, o nosso sistema de alarme, qualquer coisa, ele entende como uma ameaça e mantém a gente constantemente em alerta. Isso é o estresse crônico. Mas por que que o estresse crônico ele é comum, então, a essas 6 doenças? Porque essas doenças vão ser muito afetadas diretamente por causa dos processos inflamatórios. Então, estresse crônico libera cortisol e adrenalina. E o cortisol é um hormônio anti-inflamatório, só que ele é um hormônio que vai ficar mais ativo. O que que vai acontecer? O nosso organismo, com a liberação de cortisol, ele começa também a liberar citocinas inflamatórias, substâncias que são inflamatórias, porque ele está entendendo que o organismo está em alerta. E isso vai fazer com que o nosso organismo fique mais inflamado, né? Então a gente fica com uma característica mais inflamatória, fica mais inflamado e é muito mais fácil da gente começar a ter problemas. O que que vai acontecer então sobre esse estado de estresse? Então, pessoal, sobre estresse crônico, o que que acontece com o nosso organismo? A gente vai entrar em reação de proteção. Eu preciso me preparar para bater ou para correr. E aí, nesse caso, o que que vai acontecer? O sangue ele vai ser mais direcionado para os braços e para as pernas. Os órgãos ficam com menos sangue. Eles vão ficar menos nutridos.
porque eu não posso desperdiçar muita energia agora com os órgãos, com as funções metabólicas, porque eu tenho que me proteger, eu tenho que, né, fazer alguma coisa rápida. Então o sangue ele vai ser direcionado. E aí o que acontece? Em estresse crônico, com o tempo, esse sangue vai começar a ficar menos, né, vai começar a irrigar menos, vai começar a nutrir menos os órgãos. E várias estruturas, então vários órgãos vão começar a sofrer com isso. E no caso aqui que eu vou falar dessas 6 patologias, né, dessas 6 doenças. Então, o que que acontece, pessoal, em comum com o estresse crônico? O que que ele vai fazer? O que que ele vai trazer de danos em comum para essas 6 doenças que eu falei, que são de caráter emocional, de principal causa emocional? Então, ele vai piorar essas doenças porque ele é inflamatório. Então, sob estresse crônico, a gente aumenta as substâncias inflamatórias e aí começa tudo a ficar mais inflamado. E aí a gente vai ficar com o estômago mais inflamado, vai ficar com os intestinos, o intestino delgado, mas principalmente aqui, que é a síndrome do intestino irritável, intestino grosso inflamado, vai ficar com o endométrio, né? Então, a endometriose e o ovário policístico, o sistema reprodutor, acabam sendo comprometidos porque mexe com o fluxo hormonal. Então, o estresse ele vai alterar o fluxo hormonal e isso vai alterar lá e fazer com que o organismo tenha comandos alterados e isso pode criar o processo do ovário policístico e da endometriose por causa dessas alterações hormonais. O estresse também vai fazer com que a pessoa tenha mais tensão muscular e isso pode gerar o apertamento da boca e até o ranger dos dentes, que entra aí o bruxismo. O estresse, né, crônico vai fazer com que o sistema imunológico caia, né, porque o sangue, além de ser direcionado mais para os braços e para as pernas sobre a reação de estresse, então isso diminui o fluxo sanguíneo dos órgãos, o sistema imunológico que gasta muita energia também é reduzido. E aí, como ele é reduzido, então ele fica mais suscetível, né? O organismo fica mais suscetível a infecções, a invasão de bactérias, vírus, e aí, no caso, você pode facilitar para uma infecção urinária. Então, todas essas doenças, elas vão ser pioradas por causa do estresse, por causa, né, desse formato do estresse crônico, que aí a gente vai ficar com mais cortisol, e cortisol vai gerar uma série de alterações no organismo, e aí a gente vai entender isso com mais detalhes para cada doença e as questões emocionais envolvidas nela, tá? Mas o que que você pode fazer então para reduzir o estresse crônico? Como que você pode melhorar o estresse crônico? Então, pessoal, artigo científico super estudado o quanto a prática de meditar, da meditação, reduz o estresse. Então, esse já é um bom começo. Aí você vai falar, pô, Rafael, mas não tenho tempo de ficar meditando, não gosto dessas coisas de meditação, esse negócio de pensar em nada não é para mim. Ó, a gente pode criar mecanismos, hábitos que a gente vão ser super saudáveis e não vão ocupar muito tempo. 5 minutos. 5 minutos para você. Você acha que é muito tempo? Mas 5 minutos, pelos estudos do Instituto HeartMath, é o suficiente para a gente ter grandes benefícios no organismo para reduzir estresse fazendo uma meditação. 5 minutos por dia. Eu acho que esse tempo dá, não dá? Então, vamos fazer? O exercício é o exercício de coerência cardíaca ou qualquer outro exercício de meditação. Pode ser uma prática guiada, não tem problema, pode ser do jeito que você preferir. Mas fazer o exercício vai ajudar muito. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês do exercício é de coerência cardíaca, mas vocês podem fazer o de meditação que vocês quiserem, e inclusive com prática guiada ou não, tá? O coerência cardíaca, você vai colocar foco no seu coração. Então, o que que você vai fazer? Você vai sentado, sentada, ou pode ser na posição deitada também, toca, né, aqui na região do coração com os dedos, sente o coração bater, fecha os olhos e agora a sua atenção vai ser focada no coração batendo. E é só isso que você tem que fazer. Sentir o coração bater. Quando você se distrair, perceber que você está pensando em outra coisa, ou se distraiu com algum barulho, volta o foco para o coração batendo. É só isso o exercício, pessoal. É só isso por 5 minutos, uma vez por dia, pelo menos. Você pode fazer mais tempo, você pode fazer mais vezes ao dia, mas o compromisso fica em 5 minutos, uma vez por dia. Não tenho 5 minutos.
1 minuto, 2 minutos, o tempo que você tiver, tá? E esse exercício, pessoal, eu recomendo, se vocês conseguirem fazer ao longo do dia, por exemplo, 1 minutinho, entre um momento e outro, ou a hora que você para almoçar, senta, faz ele por 1 minutinho, 2 minutinhos, volta, segue o dia e tirando a parte dos 5 minutos uma vez por dia, tá? Porque ele vai te trazendo para um estado mais de relaxamento e isso corta o cortisol. O exercício de coerência cardíaca, o Instituto HeartMath estuda muito, eles já demonstram em pesquisas que fazendo o exercício de meditação, o coração, ele entra em coerência. O que é a coerência? Ele entra em harmonia, a onda eletromagnética do coração entra em harmonia com a onda eletromagnética do cérebro. E isso faz com que o coração libere ocitocina e um outro hormônio que só o coração produz, que se chama atriopeptídeo. Esses hormônios vão atuar reduzindo e cortando o cortisol, cortando a reação de estresse, trazendo para o nosso organismo, para o cérebro, um sinal de, tá tudo bem, você pode relaxar. E aí a gente já vai ter uma grande ajuda, uma grande melhora. E como essas doenças, elas pioram, no mínimo elas pioram, né? Então se elas não foram causadas por causa do estresse crônico, elas pioram com o estresse. Então você já vai ter uma redução do processo inflamatório. E aí, certamente você já vai ter uma melhora diária nessas questões, ou seja, nos sintomas que essas doenças trazem, ou seja, na recorrência delas, né? Às vezes a gente vai e volta, então começa a diminuir a recorrência, tá? Então, façam, pratiquem isso, pessoal, porque isso só vai trazer ajuda para vocês e benefício. Ah, mas eu não tenho nenhuma dessas doenças. Não tem problema, pratica, porque é um exercício de benefício, é uma ferramenta fácil de fazer, que a gente pode fazer onde a gente quiser, e ela está aí na nossa mão. É de tecnologia de ponta, pessoal. Então façam isso, tá bom? E não é o Rafael que está falando, são estudos científicos comprovando o quanto traz de benefício, tá bom? Então pratiquem isso, porque isso já vai trazer uma ajuda para vocês, tá? E aí, agora eu vou seguir nesse vídeo falando sobre cada uma dessas doenças de uma maneira mais geral, mas explicando quais são as questões emocionais envolvidas por trás delas e que normalmente desencadeiam esse problema, essa doença. E lembrando, pessoal, que a gente tem muitas memórias. Então, essas memórias, elas estão lá registradas. São programações, então programou. E como está programado, é por isso que é comum a gente ter essas recorrências, vira e mexe ter a dor de estômago, ou vira e mexe ter uma infecção urinária, né? Cada pessoa acaba desenvolvendo uma coisa. Então, a gente tem 3 aqui, que elas são mais de repetição, assim, que é o de vai e volta, que é a infecção urinária, a dor de estômago e o bruxismo, né? Que são vai e volta, tem época que aparece mais, tem época que melhora, e tem outras que são um pouco mais duradouras, elas aparecem, ficam mais tempo, que é o intestino irritável, a, a endometriose e o ovário policístico. Mas todas elas têm as suas questões emocionais envolvidas e memórias que estão sendo registradas lá, programadas para que a gente acabe fazendo com que o organismo se adapte e tenha aqui e desenvolva esse tipo de doença, tá? Mas aí o que acontece? Se a gente trabalha com esse exercício que reduz o estresse, isso já vai trazer uma ajuda fenomenal, né? Uma ajuda enorme para desinflamar o corpo. E eu vou trazer aqui, depois no final do vídeo, um outro exercício para ajudar você também a lidar no dia a dia com as situações e parar de criar emoções, criar coisas desfavoráveis, né? Então ficar preso com, né, com aquela sensação de, né, a gente fica preso com ressentimento, com mágoa, com tristeza, né? Então são emoções que a gente precisa saber vivenciar, mas a gente não tem que cultivá-las. E aí eu vou trazer um exercício aqui para ajudar a fazer isso no final do vídeo também, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então vamos falar agora sobre essas 6 doenças e as questões emocionais, começando então pelo estômago. Dores de estômago, super comum, né? Uma das doenças que tem maior incidência populacional, porque faz parte aí, né, do dia a dia das pessoas. Primeiro pela alimentação, muitas vezes, né, uma alimentação bem desregrada, isso contribui bastante para machucar o estômago, machucar a parede do estômago. Mas a gente tem as questões emocionais que são muito fortes. Então lembra, pessoal, na medicina chinesa, a principal causa de qualquer problema são as emoções. Depois vem a alimentação e depois vem outros fatores. Então, pessoal, emoção, a gente precisa saber trabalhar, a gente precisa saber entender
compreender o que são essas programações do nosso inconsciente e como elas se manifestam no nosso corpo. E aí, lembrando que a dor é sempre uma simbologia, é uma forma de linguagem, como o nosso organismo se comunica com a gente quando a gente não está ouvindo. Então, a dor, a doença, são linguagens, a gente precisa compreender o que é isso. Então, dor no estômago, e aí tem gastrite, gastrite nervosa, né, e vários outros processos, né, de dor no estômago, refluxo, todos eles geram, né, queimação, sempre começa com um probleminha que vai crescendo. Então, qual é a principal característica emocional que afeta o estômago? O estômago, ele é muito afetado quando você tem uma dificuldade enorme de digerir uma situação. Então, é literalmente digerir uma situação. A gente chama isso de bocado. Então, na nova medicina germânica, a gente fala sobre bocados. O bocado. Um bocado, o que que é? Bocado é quando eu quero morder alguma coisa. Então, é algo que eu tô querendo e não tô conseguindo, ou é algo que tá aqui na minha boca e eu não tô conseguindo tirar. E aí a gente transfere esse bocado para vários outros órgãos e a gente vai adaptando a característica. Então, no estômago é um bocado digestivo. Então, são situações difíceis de digerir, que eu não estou conseguindo digerir, não estou conseguindo processar aquela situação, e ela está entalada lá no meu estômago. Aí qual é o comando que o organismo vai trazer? Bom, se eu não estou dando conta, eu preciso fazer o quê? Aumentar a ação digestiva. E aí aumenta a produção de suco gástrico, aumenta a produção de, de substâncias digestivas que vão fazer aquilo digerir. Só que eu não estou conseguindo digerir emocionalmente. Eu não consigo digerir a situação. Só que no meu estômago não tem algo físico ali que está dizendo isso. Mas o comando somático, psicossomático, soma, né? Psico, mental, emocional, o soma, né? Que é a somatização, que é o corpo. Então, eu não estou conseguindo. E aí, eu estou começando a colocar muito mais atividade digestória no estômago do que ele precisa. E quando eu vou comer um alimento, então o meu organismo está tão reativo e tão com dificuldade de digerir que qualquer coisa que eu coloco, ele digere, ele vai lá para digerir o quê? Um elefante. Né? Digerir uma coisa muito grande, muito demorada, sendo que às vezes é uma coisa muito mais leve. Isso vai machucar a parede do estômago, vai começar a agredir e vai começar a trazer dor. Então vai começar a trazer dor, desconforto, depois começa a machucar, inflamar, que vem as gastrites e vai evoluindo até uma úlcera, que é romper a parede, né, do estômago. Então todo esse processo do estômago, grande parte é gerado por a questão da dificuldade de digerir uma situação ou situações. Então, pessoal, entenderam esse processo? Lembrando que a gente pode carregar muitas memórias inconscientes, programas inconscientes, que a gente nem sabe que tem. E aí, o que me impede de digerir as situações vem dessas programações inconscientes. Mas eu não estou sabendo delas. Mas as situações de vida, elas podem chegar e ser um alerta, me dizer, olha, eu tô tendo dificuldade de digerir uma situação, né? Mas eu não consigo mudar isso. Então, isso já é um alerta para você falar, opa, que você já começar a pensar, opa, então peraí, então tem alguma coisa que me impede de fazer isso. E é isso que me impede está nas minhas memórias. Só que elas são inconscientes, eu não consigo saber ainda o que é. E aí, essa hora é a hora de buscar ajuda, né? Ajuda profissional, para quê? Para a gente poder explorar essas memórias e desbloquear. E aí vem as técnicas integrativas que podem ajudar muito. Por exemplo, a acupuntura, o Theta Healing, a constelação familiar, a nova medicina germânica, porque vai ajudar a gente a chegar nesses caminhos de memórias inconscientes e desbloquear. Mas o que você pode fazer para mudar isso, então, né, de maneira um pouco, talvez, mais rápida, ou pelo menos ajudar a diminuir essa questão do estômago, além do exercício de meditação? Então, vamos lá. Então, como eu posso conseguir digerir melhor as situações? Trabalhar sempre com a verdade, é o que você está sentindo. Você precisa falar e verbalizar aquilo que você está sentindo e resolver com, enfim, com a pessoa ou com a questão que está acontecendo. Então vamos supor, não, mas não tem como fazer isso, pô, não tenho como, no trabalho, uma situação que eu não consigo digerir, mas eu não tenho como falar. Então, pessoal, uma técnica que ajuda muito a fazer é a gente escrever num papel a lápis tudo que a gente quer falar sobre aquele assunto, né? Então você escreve tudo que você tem, mas sem filtros, sem poupar, como se você estivesse falando para a pessoa.
tudo que você está sentindo, de raiva, de não aceitação, de tudo, tá? Escreve nesse papel como uma carta, depois você lê em voz alta, falando para essa pessoa, mentalizando, ou para as pessoas, ou, enfim, para a situação. E aí você vai lendo em voz alta, lendo, lendo, botando para fora. E depois você joga essa carta fora, você queima, né, de maneira apropriada, e você limpa isso de você. Por que que essa técnica funciona? Porque quando a gente escreve alguma coisa, ou quando a gente verbaliza alguma coisa, o nosso cérebro entende que a gente está botando para fora. O nosso cérebro entende que a gente está anotando e que a gente não precisa mais, de alguma assim, armazenar isso como memória. Ele entende que a gente precisa ficar guardando aquilo que a gente quer falar. Então, enquanto a gente não põe para fora, o cérebro vai entender o quê? Que a gente precisa lembrar daquilo para poder falar. E aí a gente fica guardando aquilo e gerando todo esse processo somático. Quando a gente escreve, isso sai. Isso é botado para fora. Então, o cérebro entende isso como uma liberação. E isso pode te ajudar a melhorar um pouco a situação, a melhorar um pouco o desconforto do estômago também, tá bom? Porque isso vai baixar estresse, vai liberar raiva, a não aceitação, aquela dificuldade com aquela situação, tá bom? Então, essa é a dica, né, que eu trago para vocês sobre a questão do estômago. Agora vamos para entender o bruxismo, que é o apertamento, né, ou até o ranger, né, dos dentes também, principalmente à noite, né, na hora que está dormindo, mas isso pode acontecer durante o dia também. Pessoal, bruxismo é literalmente o morder, é querer morder, é, é raiva de uma situação. Então, quando você fica com raiva de alguma coisa e você quer morder, né? Você quer acabar com aquilo. Você está com raiva e você quer atacar. É literalmente isso, tá? Então, um bocado, boca mesmo, né? De querer morder alguma coisa por raiva, né? Eu fiquei com raiva da situação, porque eu me senti ferido, ferida, machucada, né? Então, algo me feriu, aquilo me agrediu. Eu estou me sentindo agredido, agredida. E aí eu quero morder. Então, são situações do dia a dia que vão te gerar agressão. Você se sente agredida, agredido por as situações do dia a dia. E aí, seja ela qual for, em qualquer âmbito. São situações que você sente que elas te agridem e por isso te gera raiva e querer uma resposta de, né, ataque, né, de atacar, de morder. É literalmente isso. Só que como é uma situação simbólica, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou morder, porque nós somos racionais, pensamos, a gente calcula as coisas. Então, o que vai acontecer? Eu não vou morder, mas eu quero. E aí, o que que a gente vai fazer? Aquela raiva vai começar a ser direcionada aonde? Com aquele ato que eu quero fazer, a somatização. Morder. Mas por que que, normalmente, isso piora à noite, ou acontece à noite, e não quando eu tô no dia a dia ali acordado? Porque quando a gente está acordado, o que a gente está pensando, a gente está fazendo as coisas, a gente está no dia a dia. E se você pensar, se você parar para prestar atenção, pode ser que você vai perceber que quando você não está falando, você está com essa região aqui, ó, tensionando e soltando, fazendo um mordendo, sabe? Mordendo sem perceber. Então pode ser que você não perceba ao longo do dia que você faça isso. E à noite, pessoal, quando a gente dorme, a gente rebaixa o nosso nível de consciência. E aí as memórias inconscientes e subconscientes se ativam mais, né? Vão ficar mais evidentes. E aí nessa hora você descarrega toda a carga de tensão e começa a fazer um movimento, começa a morder. E como a gente está dormindo, a gente não vai abrir a boca para falar, para fazer alguma coisa, então fica mais evidente. Mas então por isso que a gente percebe muito à noite e a gente fala durante o dia não, mas pode ser que durante o dia você sim tenha apertamento e não esteja percebendo. O ranger dos dentes em si, aí talvez seja mais comum mesmo à noite, porque aí a boca tá ali fechada, e aí você tá com raiva, e você tá querendo morder aquilo, e aí você começa a mastigar, né, como se fosse um mastigar, tá? Então, essa é a principal, né, uma das principais características emocionais que acabam envolvendo o bruxismo e pegando aí, fazendo com que o bruxismo seja é, uma questão de, né, de apertamento, né, de, de a gente trazer isso para o apertamento. Né? Então, essa é uma das principais características emocionais que gera o bruxismo, tá bom? E, pessoal, o que que você pode fazer? Então, o que que vocês podem fazer para melhorar
essa questão da questão agora do bruxismo. Vocês precisam externalizar esse processo da raiva, né? Começar a prestar atenção, por que que você está se sentindo ameaçado, ameaçada? O que está te ferindo? Quais são os comportamentos, as atitudes das pessoas que estão machucando você, que fazem com que você se sinta com raiva das situações, né? Você fala, pô, Rafael, mas eu não percebo, eu não sinto quando eu penso, eu não tenho raiva de uma situação, mas eu tô lá mordendo. Então vai para um outro caminho. Começa a prestar atenção ou a pensar sobre situações que te incomodam. Quais são as situações do dia a dia que você percebe que te geram incômodo? E incômodo voltado para uma dificuldade de aceitar ou dificuldade de lidar. Seja questões de notícias que você assiste, tá? Situações que você vê aí acontecer e coisas que você fala, isso para mim é uma coisa que inaceitável. Comece a olhar para isso, comece a pensar sobre situações que para você é muito difícil de aceitar e que te geram um desconforto, que te traz um desconforto. Aí já é outra vez um caminho que vai te ajudar a começar a refletir e pensar sobre essas questões, questões que vão estar gerando e que você está com vontade de atacar, né? De você tem raiva, né? Literalmente você tem raiva, tá? E aí, claro, buscar ajuda terapêutica, buscar ajuda com psicólogos, psicólogas e também das técnicas integrativas que podem ajudar a explorar as memórias inconscientes, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai para a questão da síndrome do intestino irritável, né? Vamos entender esse intestino, o que que acontece. A principal característica emocional do intestino irritável, da síndrome do intestino irritável, está ligada com questões que são sujas, questões que são, a gente entende como sujas. Então, é o bocado sujo. O que quer dizer um bocado sujo? Bocado sujo é traição, injustiça, é algo que realmente eu achei que o que a pessoa fez foi baixo, né? Foi sujo, não foi legal, né? Foi uma coisa que ela fez pelas minhas costas, foi uma coisa que, um tipo de atitude que me gera uma sensação de sujeira. O intestino grosso, pessoal, a principal função dele é eliminar aquele bolo alimentar que já não serve mais, mas também de absorver ainda líquidos. Então, grande parte dos líquidos são absorvidos no intestino grosso e fazer algumas absorções que são necessárias e depois eliminar o bolo alimentar. Então, a característica emocional do bocado sujo gera na gente uma questão de inconformação. Então, eu não me conformo com aquilo é sujo. E isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade de discernir o que me serve e o que não me serve. Porque eu não consigo me liberar daquela sensação de traição, daquela sensação de injustiça. Então, aquilo que eu considero injusto ou que foi uma traição me incomoda. E aí aquilo fica em mim, eu não consigo me liberar desse bocado sujo. E isso vai fazer com que o trânsito intestinal fique mais lento. Que eu não elimine, eu não consigo eliminar, porque eu não consigo me liberar desse bocado. E aí o que que vai acontecer? Isso, pessoal, vai gerar reação de proteção, porque é estresse crônico, né? Eu tenho tudo isso que eu tô falando e dos outros também, gera estresse, tensão, a sensação de ameaça. E isso vai gerar um estresse crônico. E com o estresse crônico, o que que vai acontecer? Aumento do cortisol. As células intestinais, elas são muito sensitivas, elas usam muito o cortisol, porque o cortisol é um anti-inflamatório. E como anti-inflamatório, o que que ele vai fazer? Ele diminui os processos inflamatórios ali na região intestinal. Só que com o excesso de cortisol, as células ficam resistentes ao cortisol. E aí elas ficam mais suscetíveis às inflamações. E a parede dos intestinos, ela tem uma questão que elas têm uma permeabilidade. Então elas se juntam, elas ficam fixas. E tem várias estruturas que vão ajudar a fazer isso, vários neurotransmissores, hormônios que vão ajudar a manter essa parede fechada e semipermeável, para ela se abrir somente para aquilo que precisa ser absorvido. Mas com excesso de cortisol, aumento de citocinas inflamatórias, isso vai afetar essas células que mantêm essa parede, né? Elas se mantêm fechadas e semipermeáveis.
E aí isso começa a afetar a produção e a função dessas células e elas começam a ficar mais permeáveis. E esse aumento da permeabilidade vai permitir que entre qualquer coisa. Aí nesse, aí o que acontece? Aí entra bactérias que não são tão boas, entra sujeira, porque é principalmente no cólon, né, que é ali na região do cólon principal, que tem muito esse sistema imunológico, então cai o sistema imunológico, aí começa a entrar sujeira, começa a entrar bactéria, começa a entrar toxinas. E essas toxinas vão gerando, né, vão gerar no intestino, vão gerar uma toxicidade no nosso sangue, porque isso vai para a corrente circulatória. E isso vai fazer com que você tenha mais cansaço, né? Perda de energia, e aí o intestino começa a ficar extremamente inflamado, então ele, ora, pode, né, o síndrome do intestino irritável, ora pode ser diarreia e ora fica preso. Né? E ele vai ficando oscilando entre esses dois estados, e aí o que vai acontecendo? E aquilo só vai piorando. E aí a microbiota toda fica desregulada, e isso vai gerando uma série de consequências, e é um processo que começa muitas vezes por causa de um bocado sujo. Então, um bocado sujo, uma situação injusta, ou uma situação que foi de traição, que eu sinto como traição, que me gera, que eu não consigo me liberar dela, e ela vai me gerar, ativar, né, toda uma reação de estresse, e essa reação de estresse crônico, com o tempo, vai desregulando toda a função intestinal, tá? E gerando uma série de consequências aí, que quem acaba tendo, né, se é o seu caso que tem, essa questão do síndrome do intestino irritável, realmente traz bastante prejuízo aí na atividade de vida diária, no dia a dia mesmo, tá? Então, o que que você pode fazer para poder melhorar isso? Melhorar essas questões? Precisa conseguir se liberar, se libertar dessas situações injustas e de traições que você considera como sujas. Né? Então, nesse caso, pessoal, é a mesma coisa do anterior, é identificar situações, começar a pensar sobre situações do dia a dia, e aí levar isso na terapia, né? Levar para tratar em mais específico, para você poder conseguir começar a curar esse processo, além de todo o tratamento médico. Né? Então, busquem ajuda das técnicas integrativas, das técnicas da psicologia, porque isso vai ser de grande ajuda, porque essas doenças, elas têm uma causa emocional como raiz, assim, grande, tá bom? A maior parte dessas doenças são desenvolvidas, são encontradas nos estudos científicos, sempre ligadas a situações emocionalmente desfavoráveis. Vamos continuar, vamos falar agora, então, da cistite, né, ou da infecção urinária. Só a bexiga, ela tem uma característica que é a gente tem um controle sobre a bexiga. Então, o que que a gente faz? A bexiga a gente consegue controlar quando a gente quer fazer, né, e fazer liberar a urina ou não, né, o xixi. Só que até um ponto, né? Chega um ponto que não dá, mas até um certo ponto a gente tem esse controle pelo esfíncter, né? Então a gente controla isso. Então a bexiga emocionalmente está ligada a questões de território. O que é o território? É bem instinto animal. O animal não vai lá e não faz xixi para marcar território. Então a urina, ela tem uma característica biológica para a gente de demarcar território. Por quê? Porque aquele é um cheiro, né? É uma marca. E só que isso é biológico, pessoal, é instintivo. Não é que a gente conscientemente pensa nisso, mas é uma maneira que a gente traz de demarcar o território. Então, a urina, ela tem a ver com demarcar, né, de marcar esse território. E o que que eu faço então? Quando eu sinto o meu território invadido, então em território que eu não estou conseguindo ganhar espaço. Então, dificuldade de sentir que você tem espaço, que você pertence e que você tem espaço nos lugares, que você aparece. Essa dificuldade, essa coisa que você sentir que você não consegue sentir que tem espaço, espaço para falar, espaço para se colocar, espaço para colocar suas ideias, né? Ou literalmente espaço mesmo, o seu espaço está sendo reduzido, invadido, e você não tem força, parece que você não consegue se expandir ou segurar esse espaço, a gente vai o quê? Tende a reter, né? Tende a segurar mais a urina. E isso de maneira inconsciente. Segurar mais a urina vai fazer com que a gente fique mais exposto a bactérias que já não são tão boas para a gente. E aí aumenta a chance de você ter, né, uma infecção urinária. Somado com a situação que, uma situação dessa de perda de espaço,
gera estresse, gera ameaça. E sob ameaça, sob estresse, o sistema imunológico reduz. Sistema imunológico reduzido, num local que está altamente agora contaminado, que é a urina, vai acontecer o quê? Infecção urinária. Então, facilita a infecção urinária. Outra questão da bexiga é que, como a gente tem essa questão do controle, o apego. Então, se você é uma pessoa muito apegada às coisas materiais, apegada a coisas que você tem dificuldade de se desprender, dificuldade de soltar, né? Você fala muito, isso é meu, e com um sentimento de posse, isso também vai fazer com que você retenha mais urina, porque é posse, é meu. Eu não quero liberar isso. É meu, é sujo, mas é meu. Então, não me serve, não vai servir mais para mim, mas eu não posso me liberar. É mais ou menos isso. Emocionalmente, são essas questões que vão acontecendo. E aí, a gente vai, tende a ter uma facilidade ou uma probabilidade de ter a infecção urinária. Tudo bem? Estamos entendendo até aqui? E aí, o que você pode fazer, então, para melhorar? Questões como território. Então, você precisa identificar o que está acontecendo, por que você está sentindo que você não tem espaço, por que você está sentindo que estão invadindo o seu território. Você é uma pessoa que tem dificuldade de impor limites, de, né, dizer não, de não no sentido de colocar limites, de como que está essa questão, e também com a questão do apego. Você é uma pessoa muito apegada, que você tem dificuldade de soltar as coisas, de liberar, né? Então, talvez você vai ter que pensar aí como que você vai fazer para se liberar mais, desapegar mais das coisas, ou entender esse espaço sendo invadido. Então, são questões vinculadas a isso. Então, pense sobre isso. Pense o que vocês podem, né? O que está acontecendo, quais são as situações que estão te gerando esse tipo de sentimento. E aí vocês vão elaborar isso depois mais, né? Então, isso é um mapeamento, pessoal. A partir do momento que a gente mapeia, já muita coisa pode melhorar. Porque a gente vai mudar a nossa forma de agir. Então, se você identificar, muitas vezes você consegue mudar. Porque o que acontece, como a gente tem as memórias e é uma programação, às vezes a gente está fazendo e não está percebendo. A partir do momento que a gente percebe, aquilo começa a incomodar e aí a gente pode mudar. Como um vício de linguagem. Então, às vezes a gente percebe que está falando muito, repetindo muito alguma palavra, como por exemplo, né? E aí o que acontece? Só que a gente não percebe. E com o tempo, quando você começa a reconhecer e perceber que você está falando muito, aquilo começa a incomodar e você consegue mudar. É mais ou menos isso. Observem o que está acontecendo na vida de vocês, para vocês identificarem se você está muito apegado a situações, a questões, a coisas materiais, ou se o seu espaço está sendo invadido, o seu espaço está, né, você está sentindo que você não está tendo espaço, e a partir do momento que você identifica, você consegue talvez tomar ou mudar suas atitudes, mudar a sua postura e começar a fazer isso diferente e buscar ajuda, ajuda profissional especializada das que eu citei, porque isso também vai te trazer um grande salto de melhora, né? Um grande recurso de cura. Porque lembre-se que a gente precisa explorar os programas inconscientes, porque as memórias inconscientes, essas memórias elas realmente causam danos, elas vão trazer adaptação e a gente precisa explorar. O fato da gente mudar a percepção, fazer o exercício de meditação, isso tudo vai ajudar. Pode ser que muitas memórias sejam melhoradas, mas outras vão continuar programadas e precisam ser desprogramadas. Então você pode ajudar a minimizar o seu dia a dia com sintomas dessas doenças, mas talvez você precise, né, explorar mais a fundo isso para você poder melhorar. Agora vamos falar sobre a endometriose. Então, o que é a endometriose? Endometriose é quando células do útero, que é o endométrio, elas invadem outros lugares, como o intestino, ou saem ali, pegam as trompas, né? Quando elas invadem, elas crescem e invadem um lugar, né? Invadem um outro lugar que não seria ali dentro do endométrio. Isso vai estar muito vinculado com o feminino, né? Principalmente assim na questão do ser mãe, porque o que é o endométrio? O endométrio ele vai segurar o óvulo e aí o fecundado, esse óvulo vai começar a crescer e aí faz todo o processo gestacional. Estão ligadas a uma dificuldade de não conseguir nutrir algo que você ama muito. Então, tem a ver com uma frustração ligada à necessidade de nutrir algo que você ama muito,
que você quer proteger, que você quer desenvolver, que você quer crescer. E aí, isso pode ser uma questão de engravidar, isso pode ser um projeto que você tem, algo que você está desenvolvendo. São coisas, pessoal, que você vai criar. Então, o sistema reprodutor ele tem a ver com criação, né, de criar. E então tem a ver com a criatividade. Então, se simbolicamente você não está conseguindo se nutrir, né, e aquilo que você ama, aquilo que você está colocando energia, que você acredita e que você considera como se fosse como um filho, uma filha, né, como algo que você criou, né, que vem da criatividade. Então, questões vinculadas a isso, essa frustração com isso de não conseguir fazer aquilo acontecer, de não conseguir fazer aquilo ser nutrido e crescer, né, de fazer acontecer aquilo que você ama muito, ou de proteger alguém amado, né? Então, pessoas que você ama e que você sente que não consegue proteger, que você de alguma forma está falhando com essas pessoas ou que você realmente não consegue ajudar, né? Você quer muito, mas você não consegue. Isso pode gerar, então, um processo, um comando biológico, e aí é como se o seu útero precisa fazer o quê? Eu preciso aumentar, eu preciso crescer, para quê? Para poder dar conta, para poder segurar aquele óvulo e fecundar. Então seria esse comando biológico, e aí ele começa a aumentar e proliferar essas células do endométrio que acabam invadindo outros tecidos e gerando dor, e gerando não, uma série de alterações, tá? E então o que que você pode fazer para poder melhorar? Identificar esse tipo de situação, situações em que você ama, de coisas que você quer proteger e que você quer fazer crescer e nutrir, né? Nutrir, fazer crescer e desenvolver, e que você não está conseguindo, e que está te gerando uma frustração. Aí já é um bom caminho para você conseguir mudar e começar, né, a perceber, porque a partir do momento que a gente percebe, a gente consegue ressignificar muita coisa, mudar a percepção de muita coisa, né? E vocês vão ver, na maioria das vezes, vocês estão querendo abraçar muita coisa e você não está conseguindo, né? Tentando dar conta de tudo e você não está conseguindo nutrir as coisas como você gostaria, porque você está num excesso, numa sobrecarga, numa necessidade de fazer isso acontecer. E aí isso pode gerar essa questão da endometriose. E, no caso dos homens, não vai ter a endometriose, mas você pode desenvolver outros problemas com isso, inclusive de próstata, tá? Com esse tipo de situação que você quer fazer acontecer, que você quer nutrir e não está conseguindo, tá? Porque o homem também vai nutrir as coisas, querer fazer, mas aí vai ser um tipo de problema diferente, tá bom? Mas, então, essas mudanças vão ajudar e, mais uma vez, deixo claro, buscar ajuda, ajuda médica e ajuda de explorar essas memórias inconscientes, pessoal. Muito que a gente carrega, muitas doenças, muito do que a gente desenvolve comportamental estão ligadas com programação. Então, a nossa programação, que está lá nas nossas memórias. Então, é super importante a gente fazer isso, a gente ir lá e reprogramar essas memórias, e aí as técnicas integrativas podem ajudar bastante, tá bom? E agora a gente vai falar da última doença aí, que é a questão do ovário policístico, que também é algo que muita gente tem, né, muitas mulheres têm. E o que que acontece no ovário policístico? O ovário policístico, ele tem a ver com a produção do óvulo, e esse óvulo vai ser transportado nas trompas até chegar lá lá dentro do útero, vai ser todo o processo de, né, de engravidar. Só que o que acontece, pessoal? O óvulo é como um ninho. Então, o óvulo é o receptor, né? Então, o que que o óvulo vai receber? O espermatozoide. Então, o óvulo é o receptor. Ele vai receber alguma coisa. Então, ele é como um ninho. Então, situações agora, né, que vão gerar emocionais vinculadas à perda do ninho. Então, é quando a mulher ela tem o seu feminino afetado, o seu feminino agredido, no sentido de ser desconsiderada como uma boa mulher, né? Então, quando você vai gerar então, frustrações vinculadas a perdas, por exemplo, eu realmente abortei, então a gente agora está falando de uma questão real, eu tive aborto, né? Eu não consigo gerar. Então, os abortos recorrentes, a mulher que está tentando engravidar e vai lá, engravida e aborta, isso pode gerar o processo do ovário policístico, ou quando você vai, né, então antes disso, mas eu não quero, eu não tentei engravidar, não quero engravidar, mas eu tenho um ovário policístico.
de alguma forma se sentindo prejudicada por ser mulher, e você está tentando, então, se colocar dentro desse processo. Eu preciso crescer, eu preciso aparecer, eu preciso me provar, eu preciso mostrar o meu potencial como mulher, né? Então, nesse caso, ele tá afetando exatamente essa sensação, está sendo provada, né, de prova em relação a ser mulher. Então, é a minha capacidade porque eu sou mulher. Então, isso sendo desconsiderado. E a gente sabe que isso no dia a dia acontece muito, principalmente no meio profissional, nas empresas, essa coisa que a gente fala da desigualdade, né, entre quando a gente vê com homem e mulher. Então, isso pode também estar ligado ao afetando esse feminino, afetando essa situação de ser, né, boa o suficiente como mulher, tá? Lembrando, então, que pode ser situação real, de querer engravidar e não conseguir, de abortar, ou situações simbólicas em que te põe à prova como mulher, né? Te desvalorizando, desconsiderando. Então, é uma sensação de que eu tenho que provar o quanto eu posso ser boa o suficiente. Então, tem a ver com isso, tá? No caso do ovário policístico. E aí, o que o óvulo vai fazer? Eu preciso aumentar, preciso ter mais óvulos, eu preciso aumentar, e isso começa a gerar um aumento desproporcional desse processo que forma os cistos, né, chamado ovário policístico. Então começa a formar vários cistos nessa tentativa de aumentar os ninhos para poder fecundar, né, para poder provar que eu posso, né, fecundar, nesse aspecto simbólico, tá? E aí o que você pode fazer então para melhorar essa questão? Se você está tendo, né, dificuldade de engravidar, ou já teve vários abortos, ou um aborto, não importa. Vai tratar isso, precisa ser tratado. Precisa trabalhar com psicologia, ir na terapia e trabalhar essas questões, tá? Se isso é simbólico, então tem a ver com desvalorização. Então, nessa desvalorização como mulher. Então, você precisa fortalecer esse processo. E o fortalecimento não vem pela atitude mais agressiva, né, por sempre estar brigando, não é por aí o caminho. Porque isso sempre vai gerar estresse crônico, e aí sobre estresse crônico é que vai acontecendo todos os problemas. Que aí aumenta o cortisol, aí vai fazer com que as células lá fiquem resistentes, em específico à insulina, né, nessa região ginecológica, e isso vai gerar uma série de questões que vai contribuir para o ovário policístico. Então, pessoal, o estresse crônico, ele está por trás de todos os processos, todas as doenças, mas aqui eu estou trazendo em específico. Mas por que a gente entra em estresse crônico? Nesse caso, se for o seu caso, da desvalorização como mulher. E aí você precisa entender como que você pode se sentir valorizada, ou como você vai mudar suas atitudes de uma maneira que vai ser mais tranquila e conseguir se posicionar e se colocar da forma que você quer. E claro, buscando ajuda. Ajuda com terapia, ajuda com as técnicas integrativas, porque isso pode trazer bastante, pode trazer não, vai trazer bastante ajuda, vai, né, te ajudar a curar e a tratar uma série de outras coisas que você provavelmente nem está pensando, mas que vão ser achadas, porque a gente tem uma série de memórias que acabam contribuindo para gerar esses tipos de, né, outros problemas, e que seja a desvalorização, no caso do ovário policístico, né? Então a gente tem várias questões, pessoal. O que eu queria trazer aqui para vocês era formas que vocês podem utilizar de técnicas, ferramentas que podem ajudar você a melhorar, a diminuir os processos inflamatórios, por exemplo, com a meditação e o exercício que eu passei, que é a coerência cardíaca, com essas dicas que eu fui dando para cada uma das patologias, das doenças, né, o que você pode fazer para mudar de alguma forma. E agora eu vou trazer para vocês, num conteúdo geral, uma outra técnica para ajudar a fazer o quê, pessoal? A gente melhorou lá, então, ó, a gente muda, diminui o estresse com meditação. A gente muda algumas atitudes para poder ajudar, né, a diminuir o estresse e melhorar um pouco o sintoma. Você vai buscar ajuda profissional, vai mexer em memória inconsciente, vai mexer com as suas percepções diárias. Agora a gente também pode criar uma técnica, ter uma técnica que vai te ajudar a fazer o quê? Daqui para frente, como eu vou agir no dia a dia, sem deixar ou ficar carregando comigo as emoções que vão fazer mal para a gente se a gente usar e cultivar.
que são as emoções que a gente entende como ruins, né? Ou emoções que não são boas, não são agradáveis, como sentir raiva, ressentimento, frustração, tristeza, insegurança, né? Tudo são emoções que vão ficar ali e que a gente precisa aprender a vivê-las, mas não conviver com elas, não deixar elas serem uma rotina, porque senão vai gerar estresse crônico. Então, como que a gente faz? É o exercício do compreender e depois eu vou ver se eu aceito ou não, porque eu aceitar ou não tem problema. Mas o compreender vai fazer diferença. Então, compreender, pessoal, é a gente ter uma mente multifocal. Então, a gente não vai mais usar, assim, aconteceu outra situação, isso aqui é porque a pessoa é injusta, porque a pessoa é desleal, ou porque a pessoa, tá vendo, ela não sabe o que ela está fazendo. Isso é julgamento. Para o nosso bem, a gente vai parar de tomar o veneno que a gente fica sustentando. Então, quando acontecer uma situação, como que a gente faz? A gente vai dar uma perspectiva multifocal para ela. Então, a gente vai olhar para a situação e a gente vai criar situações, no mínimo duas, porque a gente precisa criar uma mente multifocal. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Quando a gente pega algo, e se a gente olhar só nesse ângulo, ó, somente desse ângulo, você vai olhar, você vai falar, o que é isso? Não sei, um quadrado preto. Isso é uma visão unifocal. Não é uma visão que vai criar dualidade. Agora, se a gente olhar com uma visão multifocal, então eu olho para isso e falo, mas o que é isso? Deixa eu olhar de várias perspectivas. Assim, 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 assim. Vai falar, pô, é uma caixa, legal, uma caixinha. E aí a gente vai ter uma noção melhor do que é a questão. Então, esse é o exercício. A gente vai criar possibilidades para aquilo ter acontecido, mesmo que elas não sejam verdadeiras, porque o meu intuito é melhorar a questão é melhorar, é tirar de mim a sensação ruim que dá. Então, aconteceu a situação, você vai criar. Então, por que será que aquilo aconteceu? Então, vamos supor uma situação de trabalho em que a pessoa falar que talvez seja seu chefe, sua chefe, foi lá e falou com você de uma maneira que te foi incômoda, te distratou ou, né, te colocou numa situação que ficou incômoda. Aí você vai parar e você vai analisar essa situação. Pô, a pessoa falou comigo, então por que ela falou comigo daquela forma? Aí você não vai julgar, porque ela é isso, mas você vai criar possibilidades. Talvez eu tenha me expressado de uma maneira não tão boa e isso fez com que a pessoa ficasse muito incomodada. Outra situação. Eu tava. Eu não prestei atenção no que eu fiz, olhei, não prestei atenção e não fiz da forma que a pessoa que gostaria, fiz de uma outra maneira. Eu achei que o jeito que eu tinha, que o melhor jeito para fazer era da forma que eu fiz e não como a pessoa tinha me pedido. E isso incomodou a pessoa. E pessoal, vocês vão criar possibilidades, né? Eu tô dando um exemplo aqui hipotético, porque aí cada um vai entender dentro de sua realidade. Mas vocês viram que eu não trouxe aqui para um julgamento. O que eu trouxe aqui é para uma compreensão. Mas é verdade, não importa. O importante é que eu melhore a minha sensação. Então, façam esse exercício e vocês vão ver que só de criar possibilidades vai aliviando, vai saindo. A gente vai fazer o número, sempre duas. Então, vamos supor que eu criei uma, melhorou. Criei mais uma. Criei duas, melhorou, pode parar por aí. Criei duas, ainda eu estou sentindo incômodo. Cria três, cria quatro, cria cinco. Quantas forem necessárias para você sentir que aliviou. Tô criando, mas não está aliviando por completo. Dá um tempo, deixa passar um pouco, depois você tenta de novo. Isso vai ajudar a gente a parar de sustentar emoções ruins. Então, pessoal, pensa assim, imagina que você toma um veneno todo dia e aí você descobre que é veneno. Você vai querer continuar tomando? Se você não quiser morrer, não. Então é isso a mesma coisa. Sustentar, armazenar emoções que são entendidas como desconfortáveis, isso é tomar veneno todo dia. Senti-las no momento e depois passou, tá tudo bem. Sentir e manter, isso vai virar um veneno. Então, daqui para frente, você vai parar de criar problemas na sua vida, criando uma visão multifocal para tudo. Então, olha para a situação, tenta compreendê-la, que vocês vão ver que vai ajudar. Mas eu não aceito, tá tudo bem. Porque primeiro a gente precisa compreender, porque compreender é tirar a sensação ruim. E depois eu vou ver se eu aceito ou não. Porque eu aceitar ou não aceitar, já não vai estar mais
vindo com a carga emocional. E aí eu vou conseguir aqui tomar uma atitude muito melhor, muito mais eficiente e muito mais saudável para mim. Então, pessoal, pratiquem esse exercício, façam, tá bom? Que vai ajudar muito. Todos os exercícios desse vídeo vão te trazer ajuda. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários, comente aqui, coloca aqui o que você tem de dúvida, que eu tento te ajudar, tento solucionar, tá bom? Compartilhem o vídeo, pessoal, para as pessoas que vocês acham que pode ajudar e curtam também, tá? E o objetivo aqui desse vídeo, desse canal, é eu poder passar informação, ajudar vocês a melhorar várias questões aí que podem estar trazendo problemas na sua vida. E aí, no vídeo de hoje, essas questões de saúde que podem ser muito melhoradas com tudo que foi falado aqui no vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.